O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 15. Capítulo 16. 20 de abril de 1923. Deus quer fazer as maiores obras em almas desconhecidas. Estava pensando no que está dito antes e minha pobre mente nadava no mar da divina vontade. Me sentia como afogada nela. Em muitas coisas me faltam as palavras. Em outras, como são tantas, não sei ter ordem e me parece que as ponho como desconectadas sobre o papel. Mas Jesus parece que me tolera, basta que as escreva. E se não o faço, repreende-me dizendo: cuidado, que não são coisas que devem servir só a ti, mas devem servir também para os demais. Agora pensava entre mim: se Jesus ama tanto que este modo de viver no divino querer seja conhecido, e que deve ser uma nova época que tanto bem deve trazer, de ultrapassar os mesmos bens da redenção, podia falar ao Papa, que, como cabeça da Igreja, tendo autoridade sobre ela, poderia influenciar rapidamente os membros de toda a Igreja para fazer conhecer esta celestial doutrina e levar este grande bem às gerações humanas, ou a qualquer outra pessoa com autoridade. Esta seria mais fácil, mas a mim, pobre, ignorante, desconhecida, como poderei fazer conhecer este grande bem? E Jesus, suspirando e apertando-me mais forte a ele, disse-me: filha queridíssima, ao meu supremo querer, é meu costume fazer minhas maiores obras em almas virgens e desconhecidas, e não só virgens de natureza, mas virgens de afeto, de coração, de pensamentos, porque a verdadeira virgindade é a sombra divina, e eu só a minha sombra posso fecundar as minhas maiores obras. Também nos tempos em que vim redimir estavam os pontífices, as autoridades, mas não fui ter com eles porque a minha sombra não estava neles. Por isso escolhi uma virgem desconhecida a todos, mas bem conhecida por mim. E se a verdadeira virgindade é minha sombra, escolhê-la desconhecida era o zelo divino, que amando a toda para mim e fazia desconhecida a todos os demais. Mas, contudo, e que esta Virgem Celestial era desconhecida, eu me fiz conhecer, fazendo-me caminho para fazer conhecer a todos a redenção. Quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais vou cobrindo a alma com a superfície das coisas mais ordinárias. Agora, as pessoas que você diz, sendo pessoas conhecidas, o zelo divino não poderia manter sua sentinela e a sombra divina. Como é difícil encontrá-la. E além disso, eu escolho a quem me agrada. Está estabelecido que duas virgens devem vir em ajuda da humanidade. Uma para salvar o homem e outra para fazer reinar a minha vontade sobre a terra, para dar ao homem sua felicidade terrena, para unir as duas vontades, a divina e a humana, e fazer nelas uma só, a fim de que a finalidade pela qual foi criado o homem tenha seu pleno cumprimento. Eu me ocuparei em fazer-me caminho para fazer conhecer o que quero. E que me interessa é ter a primeira criatura onde concentrar este meu querer, e que nela tenha vida como no céu assim na terra. O resto virá por si só. Por isso te digo sempre
talhe teu voo em meu querer, porque a vontade humana contém fraquezas, paixões, misérias, que são véus que impedem entrar no querer eterno. E se são pecados graves, são barricadas que se formam entre um e o outro. E se o meu fiat, como no céu, assim na terra, não reina sobre a terra, é precisamente isto que o impede. Agora a ti é dado quebrar estes véus, abalar estas barricadas e fazer de todos os atos humanos como um só ato na potência do meu querer, devolvendo-os todos e levá-los aos pés do meu Pai Celestial, como beijados e selados por seu próprio querer. Então, vendo que uma criatura cobriu toda a família humana com sua virgindade, atraído e agradado por meio dela, faça descer sua vontade sobre a terra, fazendo-a reinar como no céu, assim na terra. Capítulo 17, 21 de abril de 1923. O ponto mais negro da sociedade presente. Esta manhã, meu sempre amável Jesus me transportou para fora de mim mesmo, em um lugar onde se viam bandeiras tremulando no ar, audiências onde todas as classes de pessoas tomavam parte, também sacerdotes. E Jesus, como ofendido por tudo isto, queria tomar em sua mão as criaturas para triturá-las. E eu, tomando sua mão na minha, a tenho estreitado, dizendo-lhe: Meu Jesus, o que estás a fazer? Parece que não são coisas más as que fazem, mas bem parecem boas. Parece que a igreja se une com seus inimigos de antes, e estes não mostram mais aquela aversão a tratar com as pessoas da terra, mas sim as chamam a abençoar as bandeiras. Não é isto um bom sinal? E você, em vez de agradecer, parece que se ofende. E Jesus, suspirando e extremamente aflito, me disse: Minha filha, como te enganas? Este é o ponto mais negro da sociedade presente. E a união significa que todos têm uma mesma cor. Os inimigos não têm mais terror de aproximar-se das pessoas da igreja, porque não há neles verdadeira fonte de virtude e de religião. E mais, alguns celebram o divino sacrifício sem crer na minha presença. Outros se acreditam, é fé sem obras, e sua vida é uma cadeia de sacrilégios enormes. Portanto, que quem podem fazer-se o não e não Portanto, que bem podem fazer se não o têm neles? Como podem chamar ao cumprimento de verdadeiro cristão, fazendo conhecer que grande mal é o pecado, se falta neles a vida da graça? Com todas as uniões que fazem, já não há homens que cumpram o preceito. Portanto, não é a união do triunfo da religião, é o triunfo do partido, o qual, disfarçando-se, procura ocultar o mal que vão maquinando. É a verdadeira revolução que se esconde sob estas máscaras, e eu fico sempre o Deus ofendido, tanto pelos maus que fingem uma aparência de piedade para reforçar seu partido e assim poder fazer um mal mais grave, como pelas pessoas da igreja, porque tendo eles uma falsa piedade, já não são bons para atrair os povos a meu seguimento. São mais aqueles que os arrastam para estes. Pode-se dar um tempo mais triste que este? O fingimento é o pecado mais feio e o que mais fere meu coração. Por agora roga e repara. Capítulo 18, 25 de abril de 1923. A vontade de Deus é o caminho real
que conduz à santidade da semelhança do Criador. Luísa, continuando de onde ficou Adão. Deus a constitui como cabeça de todos e portadora da felicidade e bens que haviam sido atribuídos a todos. Estava rezando e meu doce Jesus veio, pondo-se junto a mim para rezar junto comigo. Mas bem sua inteligência se refletia na minha, e eu rezava com a sua. Sua voz ecoava na minha e rezava com sua palavra. Mas quem pode dizer os efeitos intermináveis desta oração? Depois o meu amado Jesus disse-me: minha filha, quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como adotamos de todos os bens, e sua vontade era a nossa, e a nossa tua, a sua, tudo era harmonia entre ele e nós. O que queria tomava de nós santidade, sabedoria, poder, felicidade, etc. Era nosso protótipo, nosso retrato, nosso filho feliz. Assim que Adão, no princípio de sua existência, teve uma época em que cumpria a maravilha, a finalidade para a qual foi criado. Provou o que significa viver no querer do seu Criador. Éramos felizes mutuamente ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Logo assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido de nós. Portanto, os primeiros atos do homem estão em nossa vontade. E eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu. E assim como esta primeira criatura, tendo sido criada por nós como cabeça de toda a família humana, com subtrair-se do nosso querer, levou à infelicidade a todos. Assim, tu, com vir a continuar de onde ele deixou, constituímos-te como cabeça de todos e, portanto, portadora daquela felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em nosso querer. E eu, meu Jesus, como pode ser possível isto? Se convir tu mesmo sobre a terra a redimi-la, a redimir-nos e a sofrer tantas penas, não se adquiriu a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos. Como pode ser agora que, ao me vincular em teu eterno querer, possa restituir esta felicidade perdida? E Jesus, minha filha, todos os tempos estão em minhas mãos. Não dou a quem quero, e para isso me sirvo de quem quero. Muito bem poderia ter trazido a felicidade que contém minha vontade sobre a terra, mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer fazer vida perene na minha, para retornar aos vínculos da criação e dar-me novamente todos os atos do primeiro homem, como se os tivesse feito todos com o zelo da vontade suprema. E por isso, pôr à disposição de todos a felicidade perdida. É verdade que estava a minha amada mãe, mas ela devia cooperar junto comigo à redenção. Além disso, o homem era escravo, aprisionado por sua mesma culpa, doente e soberbo de chagas, as mais asquerosas, e eu, como pai, amante, vinha a desembolsar meu sangue para resgatá-lo. Vinha como médico a curá-lo, como professor a ensinar-lhe o caminho, um meio para não deixá-lo precipitar no inferno. Pobre enfermo, como poderia ter se espaçado nos eternos voos de meu querer se não sabia caminhar-se? Eu tive querido dar a felicidade que contém minha vontade. Teria sido como dá-la aos mortos e fazê-la pisotear. E o homem estava disposto para
indisposto para receber todo o bem, e por isso quis ensinar a oração para dispô-los, e me conformei em esperar outras épocas, deixar passar séculos e séculos para fazer conhecer o viver em meu querer, para dar o princípio a esta felicidade. E eu, meu amor, se com a tua redenção nem todos se salvam, como pode a tua vontade dar a todos esta felicidade? E Jesus: o homem será livre, não lhe tirarei jamais os direitos que lhe dei ao criá-lo. Só que na redenção vim abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação. A santidade do homem, com a minha vontade, venho abrir o caminho real, o direito que conduz à santidade da semelhança ao seu Criador e que contém a verdadeira felicidade. Mas, apesar de tudo isto, serão sempre livres de ficar, quem no campo real, quem nos caminhos e quem fora de tudo. Mas estará no mundo o que agora não há, a felicidade do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. O homem fez os primeiros atos em meu querer e depois se subtraiu. Por isso arruinou tudo e como era a cabeça de todos, junto se arruinaram os membros. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mãe me seguiu fielmente. Assim que tudo está preparado, agora não se necessita outra coisa que outra criatura que, querendo viver perenemente neste querer, venha tomar a posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos, a qual conduz à felicidade terrena e celeste. Capítulo 19, 28 de abril de 1923. Luísa deve pisar a cabeça infernal. Viver no divino querer é o triunfo completo do Criador sobre a criatura. A finalidade principal da vinda de Jesus à Terra foi que a vontade divina triunfe sobre a vontade humana. Sentia-me como imersa na luz interminável da eterna vontade, e meu doce Jesus me disse: minha filha, minha vontade não tem necessidade de obrar para fazer sair suas obras. Basta só amá-las. Assim que quero e faço. As obras maiores, mais belas, saem fora só com o que as queira. Em troca, a criatura, embora as quisesse, se não trabalha, não se move, nada faz. Agora, quem faz seu meu querer e vive nele como em sua própria morada, vem-lhe comunicado, quanto à criatura é possível, o mesmo poder. Enquanto dizia isto, sentia-me puxar para fora de mim mesma e encontrava debaixo dos meus pés um feio monstro que se mordia todo pela raiva. E Jesus, estando perto de mim, acrescentou: assim como minha Virgem Mãe esmagou a cabeça da serpente infernal, assim quero que outra Virgem, que deve ser a primeira possuidora da vontade suprema, esmague de novo aquela cabeça infernal, para esmagá-la e enfraquecendo-la, em modo de jogá-la no inferno, a fim de que tenha pleno domínio sobre ele e não se aproxime a quem deve fazer meu querer. Por isso, ponha seu pé sobre sua cabeça e fixe-o. Eu ousadamente o fiz, e aquele se mordia demais para não sentir meu contato, se escondia nos mais obscuros abismos. Então Jesus disse: minha filha, tu acreditas que não é nada viver em meu querer. Não, não, mas sim o todo. É o cumprimento de todas as santidades. É o domínio absoluto de si mesmo, de suas paixões e de seus capitais inimigos. É o triunfo completo do Criador sobre a criatura. Então, se ela adere ao seu
Se ela adere e eu a faço viver no meu querer, sem querer conhecer mais o seu querer, não tenho mais nada para querer da criatura e ela não tem mais nada para me dar. Todas as minhas ânsias estão cumpridas, realizados meus desígnios. Não resta mais que nos fazer felizes mutuamente. É felicidade que vim à terra para redimir o homem, mas minha finalidade principal foi que a vontade divina triunfasse sobre a vontade humana, pondo de acordo estas duas vontades e fazer delas uma só, levando-a naquela vontade de todos de onde tinha saído. Era esta a principal ofensa que o meu Pai Celestial recebeu do homem, e eu devia ressarci-lo de outra maneira, não lhe teria dado esta satisfação. Mas para obter a primeira finalidade, devo primeiro pôr fora a segunda, isto é, salvá-lo, dar-lhe a mão porque está caído, levá-lo da lama em que jazia, lavá-lo da lama que jazia. Como eu poderia dizer, vem a viver em meu querer, se era horrível ao ver-se e estava sob a escravidão do inimigo infernal? Então, depois de ter obtido a segunda finalidade, quero pôr a salvo a primeira, que minha vontade se faça na terra como no céu, e o homem, saído de minha vontade, reentre de novo nela. E para obter isto, dou a esta primeira criatura todos os meus méritos, todas as minhas obras, os passos, o meu coração palpitante, as muitas chagas, o meu sangue, toda a minha humanidade, para o dispor, para a dispor, para a preparar, para fazer entrar na minha vontade. Porque primeiro deve tomar o fruto completo da minha redenção, e como em triunfo entrar em posse do mar imenso da minha suprema vontade. Não quero que entres como estranhas, mas como filha, não pobre, mas rica, não feia, mas bela, como se fosse outro eu. Por isso quero concentrar toda a minha vida em você. E enquanto dizia, saíam dele como tantos mares que se derramavam sobre mim. E eu ficava dentro, abismada, e ao mesmo tempo um sol que expandia sua luz, porque recebia o fruto completo da redenção, para poder dar o fruto completo do seu querer à criatura. Era o sol do eterno querer que festejava a entrada da vontade humana na sua. E Jesus, esta minha vontade divina, cresceu como uma flor em minha humanidade, a qual eu transplantei do céu ao verdadeiro Éden de minha humanidade terrena. Germinou em meu sangue, brotou de minhas chagas, para fazer dela o dom maior à criatura. Não queres recebê-lo? E eu, sim. E ele, quero transplantá-la em ti. Ama-a e deves saber guardá-la. Capítulo 20, 2 de maio de 1923. Quando o fiat voluntas tua tiver o seu cumprimento como no céu assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Sentia minha pobre mente como perdida na imensidão do eterno querer. E meu doce Jesus, falando-me sobre a santíssima vontade de Deus, me disse: minha filha, ó, como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os de minha amada mamãe. E o um desaparece no outro e forma um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco do um nos três e os três em um da Trindade Sacrossanta. Oh, como soa doce a nossos ouvidos, como nos sequestra, mas tanto de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando meu fiat voluntas tua tiver seu cumprimento como no céu assim na terra,
então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pater Noster, ou seja, o Pai Nosso, isto é, nos dê hoje nosso pão de cada dia. Eu dizia, Pai Nosso, em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca este é necessário cada momento, em todas as circunstâncias. E mais, deve ser não só pão, mas como ar balsâmico que leva à vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Oh, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontra o pão corrupto da vontade humana. Oh, como me dá nojo, como o evito, e se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos, a santidade, não posso dá-los, porque não encontro o nosso pão. E se alguma coisa dou, é em pequena proporção, segundo suas disposições. Mas não todos os bens que contém, e a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Veja então como o sacramento da Eucaristia, e não só este, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja e instituídos por mim, darão todos os frutos que contém, e terão pleno cumprimento quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, seja feito como no céu, assim na terra. Depois pedia o terceiro pão, ou seja, o material. Como poderia dizer, dá-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade, e que era nosso, era seu? O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus, mas a filhos legítimos, bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dai-nos o nosso pão. Então comerão o pão abençoado, todos sorrirá em torno deles. A terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Depois acrescentou, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós as perdoamos aos nossos devedores. Assim que também a caridade será perfeita. Então será perfeito o perdão, terá a marca do heroísmo, como a tive eu na cruz. Quando o homem comer o pão de minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão no seio do grande mar de minha vontade. E se eu acrescentasse, não nos induzas em tentação, como poderia Deus induzi-los em tentação? Era porque o homem é sempre homem, livre por si mesmo. Porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, assustado e tremendo de si, grita em silêncio, reza sem se expressar em palavras. Dá-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações e, em virtude deste pão, livrará-nos de todo o mal. Assim seja. Vê, então, como todos os bens do homem reencontram sua retomada, o vínculo estreito do façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada ato seu, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste.
Por isso era tão necessário que minha vontade fosse feita como no céu, assim na terra, que eu não tive outro interesse, nem ensinei outra oração senão Pai Nosso. E a igreja foi fiel executora e depositária de meus ensinamentos, e tem sempre em boca e em cada circunstância a todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que minha vontade se faça no céu, assim na terra. Não quereis então que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebi em todos os homens para redimi-los. Assim que quem o quer passa a entrar no bem da redenção e receber-me cada um para si só no sacramento. Assim, agora minha vontade deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, e depois quem se dispõe e queira entrá-la nos bens que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção a redenção jamais teria vindo. Assim, se não fizesse o prodígio de viver em uma alma na minha suprema vontade, o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Capítulo 21, 5 de maio de 1923. Por quantas vezes a alma entra no querer divino, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas, que servem para encontrar-se com Ele. E neste encontro ela copia as virtudes do seu Criador, absorve em si nova vida divina, e tudo o que faz não é mais humano senão divino. Encontrando-me em meu estado habitual, senti-me atraída fora de mim mesma, mas não via o céu azul nem o sol de nosso horizonte, senão outro céu, todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores, brilhantíssimo mais que sol, e me senti atraída para cima. E abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante uma luz puríssima, na qual, submergindo-me, chamei a minha inteligência todas as inteligências humanas, desde onde Adão havia começado, como subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra, e tratava de dar a meu Deus toda a ternura, honra, glória, a submissão de todas as inteligências criadas, e assim fazia com todos os meus demais sentidos, chamando-nos meus todos os das demais criaturas, tudo isto sempre em seu amável querer, onde tudo se encontra, de onde nada escapa, apesar de no presente não existirem, e onde tudo pode ser feito. Então, enquanto isso fazia, uma voz saiu de dentro da imensidão daquela luz, dizendo: por quantas vezes a alma entra no querer divino para rezar, obrar, amar e outras coisas, tantos caminhos abrem entre Criador e criatura. E a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com sua criatura. Neste encontro, ela copia as virtudes de seu Criador, absorve em si sempre nova vida divina. Se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo, e tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. E este obrar divino nela forma um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura, passeia sobre este céu, esperando a criatura para receber seus atos divinos e, portanto, abrir-lhe outros caminhos em sua divindade. E vai repetindo
com grande amor. Eis como em meu querer a criatura se aproxima da minha semelhança, como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação. E enquanto ouvia isto, encontrei-me em mim mesma. Capítulo 22, 8 de maio de 1923. Só a divina vontade põe em segurança todas as graças do céu. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Não me parecia que percorria um caminho muito longo, onde encontrava muita gente. Quem dava um horror ao vê-los, quem parecia demônios encarnados, pouquíssimos os bons. O caminho era tão longo que não terminava jamais, e eu, cansada, queria voltar em mim mesma, mas uma pessoa aproxima a mim, me impedia, dizendo: vá em frente, caminhe, você deve chegar ao início, e para chegar a isso você deve passar todas as gerações. Você deve tê-los todos sob o seu olhar para levá-los ao seu Criador. Teu princípio é Deus e tu deves chegar àquele ponto da eternidade, quando o Eterno criava o homem, para receber todos os vínculos da criação e retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. Depois uma força suprema me fazia seguir adiante e era obrigada a ver os males da terra e os que virão, desgraçadamente estremecedores. Então, depois disto, encontrei o meu doce Jesus e eu, cansada, deitei-me em seus braços, dizendo: meu amor, que caminho tão longo tive de percorrer. Parece-me que há séculos que não te via e que não encontrava aquele que forma a minha vida. E Jesus, todo amor: ah, sim, minha filha, ergue-te em meus braços, venha ao teu princípio de onde saíste. Também eu te esperava com ânsia para receber-te a ti, meu querer, tudo o que a criação me deve, e para dar-te a ti, em meu próprio querer, tudo o que devo dar a toda a criação. Só a minha vontade pode pôr em segurança e guardar com zelo todos os bens que quero dar à criatura. Fora de minha vontade, os meus pés sempre em perigo e mal guardados, em troca dela. Eu abundo e dou a uma o que deveria dar a todos. Por isso quero vincular em ti a criação toda. Quero pôr-te no ponto primeiro da criação do homem. É meu costume tratar ao tu como uma só criatura, o que quero dar-lhe e o que quero dela. E depois dela fazer passar os bens aos demais. Ah, minha filha, eu havia criado o homem como uma flor que devia crescer, colorir-se, perfumar-se em minha própria divindade. Mas com subtrair-se de minha vontade, aconteceu-lhe como uma flor que se arranca de uma planta. Enquanto está na planta, a flor é bela, viva na sua cor, odor no seu perfume. Arrancada da planta, murcha, descolora-se, transforma-se em feia e chega a dar um mau cheiro. Que sorte foi a sua e que dor para mim, que com tanto amor queria fazer crescer esta flor em minha divindade, para me deleitar e recriar-me com ela. Agora esta flor arrancada, com minha onipotência, quero fazê-la brotar, transplantando-a de novo no seio da divindade. Mas quero uma alma que queira viver no meu querer. Querer
Ela será a semente que se prestará a mim. A minha vontade fará todo o resto. Assim retornarão minhas delícias da criação. Me recriarei com esta mística flor e me refarei